Mateus capítulo 19, versículo 16, Almeida Corrigida Fiel diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Feche os olhos um pouquinho. Amigo Espírito Santo, não há dúvidas em nosso coração de que a tua presença é viva e real nesse lugar. Nós preparamos um lugar para o Senhor nessa noite. Fique à vontade. Revela aos nossos corações tudo aquilo que está no coração do Pai, porque eu sei que existem coisas poderosas a serem reveladas sobre nós nessa noite. Que possamos viver um avivamento de entendimento, não de entretenimento. Um avivamento onde as nossas vontades serão confrontadas pelas verdades dos céus. Não um avivamento que sairemos daqui dizendo que quão poderosa foi a palavra, quão boa foi a palavra, mas sim o quanto sairemos daqui pensando, refletindo e meditando no que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento para contigo. Não há dúvidas em meu coração de que um grande exército está sendo restaurado neste lugar. Eu quero liberar uma palavra de bênção a todos os filhos do Ministério Apostólico Vinho Novo, aqueles que nos visitam nessa noite, os filhos, ó Deus, das igrejas filiais, os pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, todos aqueles, ó Deus, que têm se alinhado àquilo que o Senhor tem estabelecido para essa casa nesse tempo. Mas nessa noite, que o Senhor, ó Deus, se apodere de nós de maneira furiosa, assim como o pastor Will ministrou aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Queridos, eu acho muito importante nós falarmos sobre amor, nós pregarmos sobre amor, mas um amor falado, um amor apenas pregado, sem a praticidade, ele não vale muita coisa. Até porque o livro de 1 João capítulo 4 versículo 8 fala que Deus é amor. Deus ele não sente, Deus é. E agora nós nos deparamos aqui com um jovem, não um jovem qualquer, mas um jovem que tinha uma determinada posição financeira, social. Um jovem rico, ele era rico. Ele era rico. Interessante que eu acredito até que era um jovem nobre. Eu costumo dizer que a nobreza não consiste naquilo que possuímos, mas em quem somos. Eu tenho dito verdadeiramente que se pegarmos o morador de um palácio e colocarmos para morar num barraco, em 7 dias o barraco vira um palácio e o palácio vira um barraco. Por quê? Porque muitas das vezes a nobreza não consiste naquilo que possuímos, mas em quem somos. Só que esse rapaz ele vem até Jesus e faz uma série de questionamentos. Interessante é que ele estava preocupado com aquilo que ele poderia fazer, mas fazer não é tão fundamental quanto ser. Eu tenho dito também no altar dessa igreja, nós não podemos basear nossa identidade naquilo que fazemos.
Porque se aquilo que fazemos, Washington, der errado a qualquer momento, a nossa identidade se perde. E eu repito, João, quando eu e você baseamos a nossa identidade naquilo que fazemos, quando aquilo que fazemos dá errado, nós corremos um risco de ter uma crise de identidade. E aí perguntamos, Stible, quem sou eu? Por que deu tudo errado? Será que Deus não me ama? Interessante que agora a Bíblia diz que um jovem, ele se aproxima de Jesus, e ele começa a fazer uma série de questionamentos aqui. E eu entendo, e eu quero chamar a sua atenção, não que seja errado, mas nós não podemos buscar reconhecimento por aquilo que fazemos, porque tudo aquilo que Jesus ia fazer, antes que o fizesse, ele aplicava o amor. Então, pastor Ezequiel, pastora Jéssica, entenda, Jesus, ele conhece muito bem a motivação por trás do nosso serviço. Não basta simplesmente fazermos, precisamos fazer com amor. Não podemos querer ser reconhecidos apenas por aquilo que fazemos. Não podemos divulgar apenas os resultados dos nossos dons. Precisamos ser conhecidos pelo amor que exalamos. Em todos os momentos, quando Jesus ia até alguém para curar esse alguém, a motivação do coração de Jesus era curá-lo, sim, mas por quê? Porque antes de curá-lo, Jesus o amava. Então agora a Bíblia diz que um jovem rico chega perto de Jesus e diz: bom mestre, e Jesus já dá logo um radung. Pá! Bom? Por que eu sou bom? Interessante que às vezes a gente vai falar com alguém e fala: pô, irmão, você é o cara. Eu sou o cara, irmão. Gente, na moral, eu tenho pavor esse tipo de gente, que quando você fala assim: rapaz, você acredita que eu hoje subi uma escada? Aí o cara fala assim: rapaz, mas eu subi 2 escadas, 3 prédios e pulei de... Você conhece alguém assim? Quando você fala que fez, o cara sempre fez a mais daquilo que você fez. Eu tô uma raiva de gente assim. O tudo que você faz, o cara já fez um ponto. Para com isso, rapaz. Quando alguém diz para mim que fez alguma coisa que eu já fiz, eu fico na moral, eu fico quietinho, porque isso é feio. Aí ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Eu fico imaginando Jesus falando assim: sou bom mesmo, eu sou o cara, eu sou Jesus. Eu não sou bom, eu sou o melhor, eu sou o necessário, eu sou o fundamental. Só que Jesus falou assim: que palhaçada é essa? Por que você está me chamando de bom, rapaz? Bom é meu pai. Eu já começo a compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração em relação a esse texto. Por quê? Porque tem muita gente que faz questão de dizer que faz. Mas por que, Anderson? Porque a visibilidade dá like. É isso, né? A visibilidade, o cara quer ter visibilidade. Então por isso que tudo que ele faz, ele corre para a rede social e posta. Mas na verdade a vida dele por trás daquilo ali, meu filho, só Deus. Depois que criaram o Instagram, não tem ninguém feio, porque vive, tudo é no filtro. Quando você vai ver ao vivo, você chama assim: ah! A cara parece até um pé de galinha, todo enrugado assim, ó. Mas tem filtro. Ninguém é pobre mais, graças a Deus. Depois que criaram rede social, meu filho, não existe nada ruim, ninguém mal. Graças a Deus por isso. Mas por quê? Porque há uma necessidade da visibilidade. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Mas não adianta, querido, porque lá no oculto, quando ninguém te vê, tem alguém te vendo. Hoje nós estávamos numa reunião, não vou falar o nome de quem. E no meio da reunião, um amigo nosso, um pastor conhecido, famoso. De repente você já deve ter ouvido ele por aí. Saiu e foi atender um outro irmão. E pior que ele fez nós chorar no alto do louvor, para miserável.
Ele fez um louvor que estava todo mundo chorando. Aí daqui a pouco, sabe quando fica aquele silêncio? Ele até falou assim: é o que, ô desgraçado, que você está falando comigo, rapaz? Perturbação. Eu falei: ih, rapaz, o cara que fez nós chorar lá, tá brabo, ó. Nós estávamos lá do outro lado, ouvindo ele falar com a outra pessoa lá do outro lado. Não foi esse que cantou agora, não. Foi ele, não. Pastor Will. Falei: fala baixo, Will, o povo está aqui ouvindo. Eu estou brincando assim, mas para você entender, né, Will? Hoje você fez nós chorar lá e depois foi atender o irmão, né? Miserável, sua peste. Deus revela. Ei, eu fico imaginando esse jovem buscando a visibilidade. Só que Jesus já cortou lá com o irmão: por que você me chama de bom? Porque bom é só o meu Pai. E a Bíblia fala sobre isso aqui. Esse jovem, ele era rico, com certeza ele havia acabado de receber, ele era jovem, então com certeza ele recebeu algo do seu pai. Ele de repente seria hoje um cara, pastor William, para o senhor trazer aqui na próxima conferência jovem para falar de expansão ministerial, de enriquecimento rápido. De repente seria um jovem aqui que caberia até ser um mentor. Olha aí, pastor Will, coach. Pastor Will, coach. Só que ele queria visibilidade. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida? Aí Jesus já deu daqui: bom é papai, irmão. Mas qual seria a diferença que Jesus queria ensinar aquele jovem a respeito da bondade, entre a bondade dele e a bondade do pai dele? É simples. Bondade sem amor é ação social, querido. Tem muita gente se movendo e fazendo muitas coisas por visibilidade. Só que isso aí não dá like não, porque Jesus não está preocupado com o seu serviço. Jesus está preocupado com o seu coração. Aquilo que você faz não é tão importante quanto quem você é para Ele. Então, serviço bem prestado, sem amor, é ação social. Eu vou fazer uma pergunta apenas para reflexão: por que tem tanta gente que faz questão de estar no altar? Por que tem tanta gente que só está feliz se estiver no altar? Sabe por quê, querido? Pereira, o verdadeiro culto começa quando esse aqui termina, da porta para fora. O que adianta estar aqui no altar cantando, pregando, dançando, mas está lá fora na rede social mandando indireta para os outros, falando mal de um, de outro, compra e não paga, e pinta e borda, não respeita a autoridade? Que altar é esse? O altar da idolatria pessoal? O altar do Satanás? A enganar outro endemoniado? Aqui não, irmão. Viu como é que eu estou botânico hoje? Aí, tô pique conferencista mesmo, tô não? Só para você prestar atenção aqui, esquece o endemoniado. Qual era a diferença da bondade do Pai de Jesus para aquele jovem? Jesus estava dizendo: ei rapaz, você sabe por que meu pai é bom? Meu pai é bom porque ele concluiu tudo aquilo que ele começou. E aí ele falou assim: mas o que eu faço para herdar a vida? Qual é o significado da vida? Gente, essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, ela é tão dos céus, porque hoje nós estávamos em uma reunião e eu faço questão de ler para vocês. Eu tenho um pai biológico, lógico, ninguém nasceu da chocadeira. E eu já falei aqui que eu passei a ter um relacionamento com meu pai depois que o Vinho Novo nasceu. Eu fui até ele, pedi perdão, nós nos reconciliamos, ele conheceu os netos, enfim. E hoje pela manhã, ele me mandou uma mensagem. Eu vou ler aqui do lado do apóstolo Betão, para o apóstolo Betão ver que eu não estou de caô. Perdoe-me por pedir ajuda para aliviar e amenizar o incômodo gerado pelo acúmulo de ignorantes pensamentos em viver. Com lógica própria, responda-me: qual o real significado da vida? E onde foram as falhas impossíveis de consertar?
mas como diminuir o peso até a chegada do inevitável, ou seja, da morte. O meu pai hoje mandou uma mensagem para mim perguntando qual era o verdadeiro significado da vida. Pergunto eu a você, qual é o significado da vida para você? Porque aquele jovem falou assim: bom mestre, como que eu faço para herdar a vida? Vida tem 3 significados, no latim, vita, maneira de viver. No grego, bios, vida orgânica. Mas agora no hebraico, zoe, qualidade de vida. Qual será o tipo de vida que aquele jovem estava procurando, hein, gente? A vita, a maneira de viver? A bios, a vida orgânica, ou a zoe? Porque quando ele veio questionar Jesus em relação ao que fazer, Jesus falou para ele assim: você quer saber? Continua então obedecendo tudo aquilo que você já obedece. Continua fazendo as coisas da maneira certinha. Aí eu fico imaginando ele feliz. Só que Jesus chega para ele e fala assim: mas tem um porém, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois você me segue. Então, se nós analisarmos o texto, nós vamos ver que há sim uma referência, o quanto fazermos. Dá para botar o 16 e me acompanhando, por favor? Dá para nós acompanharmos. Aqui ele faz a pergunta, né? O que eu preciso fazer para conseguir? Só que, vai Luan, bota lá o 17. Só que Jesus questionou em relação à bondade, mas falando para ele assim: olha cara, para que eu seja bom, é necessário que eu conclua aquilo que eu comecei. O que Jesus estava dizendo? Lembra, moço, lá no começo da criação do universo, meu pai criou os 6 dias, e no 6º dia ele viu que tudo era bom, e a Bíblia diz que ele descansou, e disse assim: como tudo isso é bom. Então eu imagino que agora a resposta de Jesus para aquele rico é baseado no aprendizado dele para com o pai dele. Ei, você está me chamando de bom porque eu não completei a minha missão? Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não é bom porque você está dentro da igreja. Você não é bom porque você ora. Você não é bom porque você prega. Você não é bom porque você é dizimista. Você não é bom porque você é fiel. Isso aí é um papel seu de princípios. Seremos reconhecidos boas pessoas quando completarmos a missão que recebemos dos céus. Então Jesus, com certeza inspirado no conhecimento que ele tinha de ele em relação ao pai dele, Anderson e Ana, ele falou assim: ó, bom é meu pai, cara. Por quê? Porque meu pai completou, e quando ele completou, ele descansou. Enquanto eu não completar o que eu fiz, eu não sou bom, eu estou em processo. Jesus ainda estava vivo. Eclesiastes capítulo 7. Bota aí, Luan. Eclesiastes capítulo 7, para eu ver se é isso mesmo. Eclesiastes capítulo 7. Eu acho que é Eclesiastes capítulo 7. Sobe aí. Vê se é o versículo 7 ou 8. 7 ou 8. 8. Pronto. Olha o que a Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você consegue entender agora? O que Jesus está dizendo aí, cara? Eu não sou bom não, bom meu pai. Por quê? Porque eu ainda não concluí aquilo que eu preciso fazer. A Bíblia, lá no capítulo 25 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, através das parábolas, bota aí lá, Mateus 25, versículo. Não, bota aí Mateus 7, 21. Mateus 7, 21, para ver o negócio. Mateus 7, 21. Não é esse ainda não. Porque faz sentido. Mas não é isso não. Quando a Bíblia fala a respeito da parábola do servo bom, e aí o Senhor fala assim: olha, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que a Bíblia está falando? De alguém que concluiu a missão.
Então, quando Jesus começa a falar com esse jovem aqui, a Bíblia nos ensina que mais fundamental que começar bem é concluir bem aquilo que começou. Você conhece com certeza pessoas que têm o hábito terrível de interromper tudo aquilo que faz pela metade? Talvez você seja assim. Começa um curso, para pela metade. Começa um trabalho, para pela metade. Começa uma atividade, não consegue concluir nada. E aí começa a se envolver em tantas coisas, e ele vai só acrescentando aquelas poucas coisas ao seu currículo, e ele acha que ele está abafando. Só que quando nós lemos aqui, a Bíblia prova para mim e para você, querido, que nós não seremos avaliados pela maneira que chegamos, seremos avaliados na maneira como sairemos. É muito fácil sair de um lugar com problema e ir para outro. Eu quero ver você encerrar um ciclo bem aqui e começar um novo ciclo lá, porque Deus é um Deus de princípio. Enquanto você não fechar um ciclo bem onde você está, você não começa um ciclo novo em outro lugar de maneira alguma, porque Deus é Deus de princípios. Então, mais fundamental do que chegar bem, pastor Carlão, é terminar bem. Gente, com muito carinho, quem nunca ouviu que atire a primeira pedra? Há um dito popular que diz assim: preto quando não caga na entrada, caga na... Tá vendo como é que você sabe? O certo não é cagar nem na entrada nem na saída, é cagar em casa, filho. Porque só Deus sabe como é que é para nós limpar esses banheiros aí. Os caras deixam viver, vamos no banheiro da igreja que lá em top tá de boa. Zé teve que tirar o vaso do lugar esses dias ali, ó. Tucho de papel higiênico e cabelo. Estou falando assim para descontrair. Mas olha só, tão fundamental quando você começar bem, arrotar que é o tal que sabe, tal que faz acontece, é você terminar bem. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 ou 17, se eu não me engano, a Bíblia diz assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. É quem? É ao vencedor. Por quê? Ou a quem vencer? Porque prêmio não cabe bem na mão de quem desiste. Prêmio, troféu, é para quem vai até o final. E nem sempre vencer significa chegar em primeiro lugar, não. É você não desistir, é você não parar, é você não abortar o que Deus tem para você. Tem muita gente querendo erguer o troféu da honra, desistindo no meio da prova. Alain, tem muita gente que fala assim: vou cantar aqui, meu irmão, porque é o seguinte, eu sou de lascar, parando no meio do caminho, abortando no meio do caminho. Que exemplo que você vai dar? Jesus falou assim: rapaz, você está me chamando de bom? Bom, meu pai, rapaz, eu ainda não fiz nada. Só que tem um porém. Você quer saber qual é o segredo da vida? É fazer tudo certinho. Ele falou: isso aí eu faço tudo certo, rapaz. Eu compro e pago, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo. Jesus falou assim: beleza. Agora, se você quiser viver um novo nível, um nível mais íntimo, mais intenso, mais profundo comigo, vende tudo, não aplica lá não, distribui e depois me segue. Rapidinho, uma pessoa consumista, materialista, uma pessoa que só pensa no financeiro, ela fala assim: pô, Jesus queria que o cara ficasse pobre. Não, querido. Jesus estava desafiando o cara a renunciar aquilo que ele tinha para viver um novo nível com ele. Porque não é o que você possui, é a essência que você conduz. Jesus não queria que ele ficasse pobre, não. Jesus estava provando o coração dele. Bob Harrison dizia assim: a perfeição ela é intangível, mas quando o foco é a perfeição, o resultado é excelência. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: olha, a vida eterna é fácil. Você alcança, seja ela boa ou má, você alcança através, Juninho, dos ensinamentos, dos princípios. Agora, caminhar comigo exige renúncia. Está entendendo? O que Jesus está falando aqui é isso, pastora Kelly. Ei, querido, a vida é mole, é só seguir aí as ordenanças. Você sabe, você é doutor na lei, você é teólogo. Agora, para ter intimidade comigo, tem que ter renúncia. Querido, entenda, a Dani ainda falou assim: Enéas, cuidado com o que você vai falar. Mas eu te pergunto,
O que é mais fundamental? Basear a sua vida apenas na letra, ou viver uma vida de renúncia para ter um relacionamento mais íntimo e mais poderoso com Deus? Quando as pessoas dizem assim, porque a letra mata, não é a Bíblia que mata não, é letra sem voz, é letra sem autenticidade. Porque tem muita gente que quer arrotar a Bíblia, mas não tem a praticidade, não tem o relacionamento e não tem a intimidade com Deus da Bíblia. Ele conhece a letra, mas a revelação por trás da letra e o coração de quem escreveu o que escreveu ali, nada. Por isso que Jesus falou assim, querido, a vida você alcança como? Obedecendo o que está escrito aí. Ele devia ser um menino nota 10, like em tudo. É match que fala, né, Dani? Deu match. É isso que a turma fala aí? Sei lá, quando tá tudo certinho, gente, vai aí. Eu ouço as crianças falar direto aí. Jack, sei lá como é que é, Jack. Sei lá, meu irmão. Quando tá tudo certinho aí, isso aí, ó. Jesus falou assim, dentro do quesito aí, ó, da lei você sabe pra caramba. Agora renunciar, querido, é que é difícil. Então presta bem atenção, querido. Quando eu e você começarmos a entender, eu fico imaginando que Jesus não estava julgando o coração dele. Mateus capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz assim, olha, não julgueis para que não sejamos julgados. A Bíblia não, eu preguei esses dias, a Bíblia não nos dá o direito de julgar ninguém. É por isso que eu e você não podemos olhar para as pessoas e preconceituá-las ou rotulá-las, porque a Bíblia não nos dá esse direito. Sabe por quê? Porque não é o fato de uma pessoa não chegar aqui bem ou não estar bem hoje que significa que ela vai passar a vida inteira nesse mesmo jeito. E quando eu julgo alguém, quando eu olho para o reverendo Felipe aqui, julgo o Felipe, ô Felipe, eu não estou julgando você baseado em quem você é, eu estou julgando você baseado na maldade do meu coração. Você consegue entender que a turma, eu vou falar isso, porque tem uma turma que vive no maravilhoso mundo do Instagram, do status, do WhatsApp, do Facebook. Quando alguém vai para o Instagram, Facebook, WhatsApp, meter o pau em alguém, ela não está julgando baseado na pessoa que ela diz julgar, não. Ela está julgando baseado no coração que ela possui. Porque não existe segredo na alma que a conduta não revele, querido. E quando, Joana, eu chego para falar de você com o apóstolo Betão, não é sobre você não, é sobre mim. Cuidado, hein, Luiz? Luiz, preste bem atenção. A veracidade do fato depende da integridade de quem fala. Cuidado com a quem você tem emprestado seus ouvidos. Observa se a conduta, se o posicionamento da pessoa que tem falado da outra, se realmente é aquilo tudo. Porque a Bíblia diz que árvore é reconhecida pelo fruto. Falei hoje aqui na reunião, tem 2 pés de manga aqui nesse terreno. 2 pés de manga, um do lado do outro. Mesmo terreno, mesma irrigação, mesma quantidade de luz, mesma quantidade de calor, num terreno abençoado. Tem uma manga que é uma maravilha, o outro é uma praga, uma desgraça, não presta nem para suco. Mas qual é a diferença? Se as duas estão no mesmo terreno. O problema não é a raiz, não. O problema é que elas estão desconectadas da fonte. Eu estava conversando uma vez com o pastor Gabriel. O pastor Gabriel é engenheiro ambiental, e ele falou para mim assim, apóstolo, a diferença do fruto de uma para outra é que com certeza uma delas, e foi até onde eu estudei sobre as briófitas, espermatófitas, pterodófitas, parasitas, são as vegetações. Ele falou que com certeza uma delas está lá ligada lá, ó, na fonte das águas. E toda vegetação que tem a sua raiz ligada na fonte das águas, ela se transforma em uma vegetação autotrófica. Autotrófica. O que é uma vegetação autotrófica? É uma vegetação que tem a capacidade de extrair da fonte das águas tudo aquilo que ela precisa. Por quê? Porque ela está ligada na fonte certa. Mas interessante que está aqui do lado aqui, ó, as duas estão no mesmo lugar. Você consegue entender que existem pessoas que muitas das vezes estão num ambiente como esse, e como que a gente conhece? Pelos frutos. Então nós não podemos julgar ninguém
Porque a Bíblia está dizendo assim, olha, porque Jesus falou com aquele rapaz, mas ele não condenou o rapaz. Ele falou: garoto, você é rico, você é bom pra caramba, faz o seguinte, você obedece, então vende, compartilha e me segue. Ou seja, o princípio para que você alcance a vida, você já tem. Você já está vivendo uma vida de obediência. Agora, para me seguir é diferente. Para me seguir é renúncia. E a pergunta nessa noite é: até que ponto estamos dispostos a renunciar para que possamos seguir de maneira abastada ao lado de Jesus? Porque o texto ele é poderosíssimo. Não mata não, Paulinho. O que é isso? O que é isso? É um pássaro? Solta ele, Paulinho. Tomara que ele volte. Volta aqui. O jovem ele conhecia muito de Bíblia, mas interessante que muitas das vezes nós também conhecemos e lemos a Bíblia no intuito de interpretá-la. Você não pode ler a Bíblia para interpretá-la. Você tem que ler a Bíblia para interpretar a sua própria vida. Qual é o estilo de vida que você tem vivido baseado naquilo que você acredita conhecer, naquilo que você acredita pregar? Porque é isso que Jesus está falando para ele. Sabe, querido, qual é o fundamento da minha existência? Muita gente, Dodô, diz assim: eu vou ler a Bíblia aqui, Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia, aí ele lê qualquer coisa lá, ele fala: eu acredito que Deus fala dessa maneira, porque Ele tem as suas multiformas de falar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o fundamento não é a sua vida, o fundamento é a palavra. Nós não podemos mergulhar na palavra. Nós não podemos querer basear a nossa vida achando que tudo gira ao nosso redor, porque nós lemos, porque nós conhecemos. O fundamento da minha existência não é a minha vida, é a palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo para ele: olha só, você é muito bom em tudo, mas o fundamento da sua existência não é o que você sabe nem o que você conhece, é a palavra do Senhor. Então não existe uma verdade apenas aquela que você sabe, porque a verdade é a palavra. Conheceis a palavra, a verdade. Mas Luan, quando Jesus fala para ele assim: vai lá e vende. Quem conhece aquele site assim, Desapega? OLX, isso. Jesus está falando para ele assim: querido, OLX. Por quê? Porque quem aprendeu a desapegar não precisa desfazer. O que é desapegar? É você abrir mão. E o que é desfazer? É você ter que desconstruir aquilo que você construiu. O passarinho voltou, gente? Achei que era o passarinho de novo. Ei, desapega. Jesus estava falando para ele assim: querido, quem já aprendeu a desapegar não precisa desfazer. Quando eu e você estamos dispostos a renunciar, automaticamente, Felipe, nós não precisamos desfazer. Jesus não está preocupado com coisas, Ele está preocupado com vidas. Aquele rapaz, ele era rico, riqueza está vinculado a dinheiro. Só que Jesus estava falando a respeito de um tesouro, e tesouro é vida. Deus não entregou apenas riquezas para que você viva uma vida de abastança. Deus entregou riquezas para que você invista em pessoas. Deus não nos chamou para amarmos coisas, Deus nos chamou para amarmos vida.
E era sobre isso que Jesus estava falando. Você quer viver, querido, você já está no caminho certo. Mas agora, se você quiser caminhar comigo, você precisa renunciar. Por quê? Porque tem muita gente apegada às coisas terrenas e esquecendo das coisas eternas. Ei, o cabra não falta um dia de trabalho, graças a Deus, ele é comprometido. Mas o culto, se ele estiver cansado, ele não vem. Mas ele esquece que a porta que está aberta lá para ele trabalhar amanhã, quem sustenta é quem ele adora hoje. Ele lá tem que fazer tudo certinho, porque o patrão não pode chamar atenção, senão a carinha dele não está no quadro de melhor funcionário. Mas aqui ele pode fazer de qualquer maneira, porque aqui o patrão perdoa nada, é aqui, ó, vá! Jesus está dizendo para ele assim: rapaz, vai, vende tudo. Sabe por quê? Porque vida não tem preço, tem valor. Aquilo que tem preço é negociável, mas aquilo que tem valor é inegociável. Você pode ter coisas, pode ser rico, não é pecado. O grande problema é que a riqueza revela aquilo que a gente carrega no coração. Sabe por que tem muita gente que não sai da pobreza? Porque Deus sabe que o dia que sair, misericórdia, desvia tudo. Felipe, sabe por que tem gente que até hoje está desempregado? Porque Deus sabe que o dia que abrir uma porta, o cara abandona, irmão. E ainda vem com a desgraça da... é correria. Não é correria não, é falta de organização. Porque você só procura aquilo que você valoriza. Se você não procura o Senhor, é porque não tem valor. Mas quando o pau quebra, quando a doença chega em casa, quando a mulher mete o pé na bunda ou o marido mete o pé na bunda, quando o negócio dá ruim, corre para onde? Aí vem para cá, jejua, faz campanha, aí fala tudo. Poxa, essa igreja não tem vigília? Não tem não. Você não ora durante a semana, quer fazer vigília, virar noite, vai orar na sua casa você sozinho, pai. Não tem jejum? Tem, vai lá, cola com o pastor Calão lá, olha lá, fininho, ó. É 15, 20 quilos que perde num jejum só, esses caras fazem aí. Eu não acompanho esses caras não, irmão, doideira, Felipe. Aguento não. Ei, presta bem atenção. Eu e você só buscamos aquilo que valorizamos. Será que aquilo que você faz é tão fundamental, ou mais fundamental do que aquele quem você adora? Jesus está falando assim: querido, você quer me acompanhar? Então renuncia. Jesus não está falando para você ir para sarjeta, nem você abandonar emprego não. Jesus está falando para você a respeito de prioridade. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade para você? Mas enfim, Anderson, eu sei que o negócio é complicado, mas olha só, todo profeta, ele é provado naquilo que ele denuncia. Luan, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes 5, versículo 1. Eclesiastes 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios pois não sabem que fazem mal. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, cara, se você não tem condição de dar resposta àquilo que você se propõe a fazer, é melhor que você nem entre. Há um tempo atrás tinha um negócio, olha, quem não tem as manhas não entra sem a ajuda de um profissional não. Não é isso, Vitória? Não tem as manhas, nem entra. É o que a Bíblia está dizendo aí. Querido, se você não tiver condição de arcar com a responsabilidade do seu compromisso, nem comprometa-se. Porque é melhor você não se comprometer a você se comprometer e não cumprir. Sabe o que é isso? Aquele cara que bate no seu ombro e fala assim: Evangelista Júlio, bate aqui, irmão, tamo junto. Apóstolo Betão, junto e misturado. Uau! Power Fire, man! Show! Mas quando o pau quebra aqui, ó, pastor Ezequiel, e cadê o tamo junto, o pastor Jailton? O tamo junto é até quando eu sou favorecido, Austin. O tamo junto é de enquanto eu sou beneficiado. Sabe por que tem muita gente, Helena, que não avança? Porque está devendo a Deus, mas não é no dízimo e na oferta não, é nas promessas que faz. Porque quando está mal, faz juras de amor. E depois, Breno, ó, Messi bateu nele, Messi? Por que você está com o senhor assim? Achei que foi um boxe da Messi. Prometeu, não cumpriu, pau quebrou, irmão.
Luizinho, tem muita gente que não avança que está devendo a Deus. Mas devendo em que sentido? Erli, a senhora que é intercessora sabe. Quantas vezes as pessoas falam assim: ora por mim, quando Deus me abençoar eu vou fazer. Aí Deus abençoa, a pessoa faz o quê? Pastor Carlão, mete o pé. Querido, Deus não quer nada de você não. Deus só gostaria que nós fôssemos mais comprometidos, Jefinho. É por isso que tem muita gente que não avança, porque assume o compromisso, mas não se compromete. Assumir o compromisso é dizer que vai fazer. Agora, estar comprometido é de fato fazer aquilo que assumiu. Você está achando que Deus depende de você para alguma coisa? Filho? Depende não. Você está achando, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é assim que canta, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é... Não, pelo amor de Deus, não sei cantar não. E a Bíblia está dizendo: olha, é melhor você não fazer, não se comprometer, porque senão você não passa de um tolo. Nós estamos juntos, nós temos uma aliança, hein? Oh! Por mínimas coisas, rói a corda. Briga de escola. A turma que era boa na pancadaria aí. Baile funk. Bora, partiu. Pá! Daqui a pouco você... Pá, cadê a galera? Ó. Agora, 1997, eu já estava com o Dani. Fazia parte da raça Flá. Vamos pro jogo. Flamengo e Americano. Erli, o pau quebrando. Veio a tropa assim, ó, da Mancha Negra. Eu falei: rapaz, o que eu vou fazer? Falei: já sei, vou tirar a camisa da torcida. Tirei a camisa da torcida, Juninho, escondi. Mas esqueci que eu tenho uma tatuagem aqui. Anderson, pensa. Foi pau, moço, de dar em doido. E cadê a tropa que estava comigo? Sumiu. Tem crente que é assim. Eu estou falando dessa maneira para você entender. Querido, não se baseia em palavras firmadas por homem, não. Se baseia no propósito estabelecido por Deus. Não se firma por homens aquilo que os homens falam, não. Homens são falhos. É por isso que às vezes as pessoas se frustram, as pessoas... Por isso que Jesus falou para ele assim: filho, quer vir comigo? Então renuncia, eu não vou deixar você. Mas olha só, nós precisamos avançar. Por quê? Porque não é o nosso discurso que impressiona Deus. Porque aquele jovem, Jennifer, ele era rico, ele tinha um bom discurso, Bia. Mas Deus não se impressiona com o nosso discurso, evangelista Marquinhos. Deus, ele observa o nosso posicionamento e a nossa obediência. Não seremos conhecidos pelo discurso liberado, Jefinho, mas pelo caráter possuído, Carol. Falar até o papagaio fala. Então, quando Jesus libera essa palavra aqui para esse menino, é como se Jesus falasse assim: cara, você não pode querer ter qualquer coisa de qualquer jeito. Sabe por quê? Deus não vai permitir que você possua aquilo que vai possuir você depois. É como se Jesus dissesse assim: ei, não há probabilidade nenhuma de você possuir algo que vai possuir você. O cara casa para viver uma só carne e viver um propósito. Daqui a pouco ele vira um mulambo da mulher, vira um capacho, a mulher do homem. Aí pega a mulher, pega o marido e bota assim, ó: você tem que honrar a sua mulher, você tem que honrar seu marido, mas amar em primeiro lugar o Senhor. Sabe por que tem muita gente perdendo? Porque está colocando pessoas e coisas no lugar do Senhor. Esses dias eu conversando com os pastores, eles falaram: Enéas, você não fica triste com a igreja? Que fico triste com a igreja? Primeiro, a igreja não é minha. Segundo, sabe por que ninguém me fere? Sabe por que ninguém me machuca? Porque eu não coloco ninguém no lugar que compete a Deus. O lugar que é de Deus, meu filho. Não vai ser você, não vai ser minha mulher, não vai ser meus filhos, não vai ser ninguém. É por isso que eu não tenho tempo para ficar tristinho. Aí a igreja me feriu, aí o irmão me feriu. O irmão que vai se lascar no quinto do cabrunco dos infernos. Perdão. Ei!
Você não pode permitir que ninguém ocupe o lugar de Jesus na sua vida. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Mas não, aí começa a idolatrar coisas e pessoas. E aí quando coisas e pessoas dão errado, chora, faz beicinho. A igreja nunca me feriu. A igreja não vai me ferir, sabe por quê? Primeiro, ela não é minha. Quando o povo começou a gritar, maestro Felipe, Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Samuel fez beicinho, ai Senhor, Senhor, eles estão querendo um rei. Deus falou assim, firma o talo, Samuel. Você é dono do que aqui? Quando eles rejeitam a você, não é a você, é a mim, entenda. Isso aqui nunca foi sobre nós. Você não pode ser ferido por aquilo que você foi chamado para curar. Ficar pilhado eu fico. Vontade de dar as 3 madeiradas no lombo eu tenho também. Se der mole eu dou. Porque pau não leu, escreveu não leu, pau comeu. Não tem isso não, irmão. O apóstolo é pequenininho, eu tenho meu menino ali, não é não? Tamo junto ou não tamo junto? Vê lá nesse tamo junto aí, mano. Tamo junto mesmo, né? Você não pode permitir que aquilo que você foi chamado para curar venha tomar o lugar de Deus na sua vida. Jesus está falando para ele assim, olha cara, existe um nível de renúncia. Deus ele não se agrada de sacrifício de tolo, mas Ele ama quando Ele olha para nós e vê que nós somos aqueles que dão uma total prioridade a Ele. Eu vou repetir, cristão. Deus não se agrada de sacrifício de tolo, mas Ele ama saber que eu e você damos a total prioridade a Ele. Jesus falou, rapaz, a vida você já pode seguir, você está no caminho certo. Agora a eternidade, andar comigo, requer renúncia. Talvez se for para ser rico, para ser famoso e ganhar visibilidade, querido, o que você já tem já é o suficiente. Continua nessa, você está no caminho certo. Agora, se você quer algo mais intenso com Deus, é necessário você fazer prioridades. Ter prioridades, perdão. Fazer escolhas. Renunciar. Para que você possa vivenciar algo poderoso em Deus. Aí o jovem que era rico, o louvor pode subir, ficou tristinho. Por quê? Porque ele não sabia que servir e seguir Jesus implicava em abandonar coisas. Querido, a Bíblia diz, quem me chamou, não, é sério, a Bíblia diz que quando eu e você almejamos o episcopado, grande coisa almejamos. Mas é uma furada, tá? Vou enganar você não. A Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. Thalita, meu amor, feliz aniversário de 15 anos. Você agora é uma adolescente. Para nós continua sendo criança. Se tiver que apanhar, vai apanhar. Olha só, você almeja o episcopado? Sim. Você não tem para onde correr. Mas vovô vai falar com você, furada. Furada. Deixa ela, Luiz. Mas olha só, querido. Por quê? Porque tem que renunciar. Vovó, há 9 anos atrás, a senhora era diaconisa lá naquela igreja, lá, ar-condicionado, outra demanda, né? O povo era diferenciado. Eu lembro que ela chegou toda serelepezinha, Jennifer, lá na garagem. Por favor, por favor. A senhora consegue andar com essa Bíblia na mão? Essa Bíblia grande assim? Por favor, dá a Bíblia dela aqui. A senhora vai subir sozinha. Pode subir? Não, pode subir, a Bíblia eu carrego. Aí a filha, talvez com esse bem que vinha arrastando, você está de bobeira, irmão. Uma mulher com um batom vermelho dessa não quer guerra com ninguém. Fazer o quê? Tô fazendo musculação.
Essa senhora aqui, pastora Deni, um dia, em 2014, ela chegou lá na garagem. Tudo que tinha na garagem, doido. Você imaginar de doido tinha lá. Aí essa senhora chega perto de mim e falou assim: meu filho, eu queria falar com você. Duas coisas. Eu já não durmo por sua causa já tem uns dias. Eu pensei, vixe, veio da onde essa velha, né, meu irmão? Ela falou assim: ó, duas coisas eu quero falar com você. Deus mandou eu cuidar de você. Falei, uma ela já falou. E qual é a segunda? Ela, eu sempre quis ter um filho pretinho. Nunca roeu o osso. Eu lembro que a gente ia pro monte lá no Âncora. A vovó teve um problema na vista uma vez, que quase perdeu a visão. Poderia até perder a visão física, agora espiritual nunca. Subimos o monte, Luiz. O pau quebrou. Não sei se o Will estava, se lembra. Márcia estava. Tinha chovido um dia antes, a grama molhada. A turma entra no mistério, só que a grama estava desse tamanho. Essa véia cai e sai. Cadê a vovó? Cadê a vovó? E tá nós procurando a vovó lá no meio do mato. Nunca deixou de ir por causa de dificuldade. Vovó, tá ruim para subir, tem problema. Quem vai me carregar no ombro? Levava. Pastora Deni, essa casa te honra, não por aquilo que a senhora faz, por quem a senhora é. Você é tão bonitinho. Eu já falei, eu tenho vontade de pegar a senhora e botar em cima da minha geladeira, assim, ó. Aqui, gente, aqui são 10 anos de amor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já teve gente aqui formada em teologia, em tanto curso, que por menos do que muita coisa foi embora. Está aqui, ó. Já aturou tanto. E ó, eu vou falar para você, eu tô meio amedrontado, eu tô meio amarelado. Que hoje já falou assim: ó, eu preciso de um gabinete que eu sei que é. Quando essa velha fala assim, a gente precisa conversar, meu filho. Só tem medo de duas mulheres, Daniela e ela. Aqui é igual a Maria Bonita, faz gemer sem sentir dor. Mas por que eu estou falando isso? Porque nunca foi sobre aptidão, nunca foi sobre força, nunca foi sobre conhecimento. Unção, intimidade e relacionamento. Jesus não está preocupado com aquilo que fazemos, mas com quem somos. Essa casa honra e celebra a vida da senhora. Essa casa reconhece a essência que a senhora carrega. Essa casa, tá vendo aí, ó? Fruto da senhora. Sabe por quê, vovó? Porque às vezes, tirando Daniela e Júlia, que são abusadas, a senhora tem coragem de falar o que eu preciso ouvir. Eu tenho defeito, não tem? Mas a senhora nunca me abandonou por isso. Ela já ia dizer que não, que isso também é um puxa-saco do caramba. Pode falar, é ao vivo, mas pode falar. Tem defeito? Fala primeiro no ouvido. Quem não tem, que atire a primeira pedra. O Judas aí, ó. Mas olha só, vem aqui para mim. A Bíblia não está falando de possuirmos coisas, mas de conduzirmos essência. A Bíblia está falando, Thalita, de que eu e você temos que renunciar. O seu Matos faleceu. Eu nunca vi a vovó deixar de vir para a igreja porque o marido faleceu, porque ela estava com problema. Deixou, Márcia? Deixou de vir porque estava tristinha? E está aí toda tratada, estou de olho, meu irmão. Por que eu estou falando isso para você, querido? Nunca foi sobre aquilo que fazemos ou conhecemos, mas em quem somos e a essência que carregamos. E essa noite, eu quero pedir à senhora que ore por nós. E quando falou assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer? Jesus falou assim, é simples, cara.
Aquilo que você já sabe, já sabe. Agora, para caminhar comigo, tem que ter renúncia. E não é sobre força física. Interessante, né? 9 anos a gente caminha junto. Uma vez, lá atrás, eu falei assim: vovó, a senhora vai pregar. Depois eu falei assim: não vai pregar mais não. Eu estava aloprado aquela semana, eu falei: ninguém vai pregar mais também não. Eu preguei direto. Ela nunca pregou aqui, falando aqui, mas sempre pregou com atitude, com vida, com nobreza. O que é mais fundamental? Estar aqui em cima, falando, ou estar fora daqui, pregando com as atitudes, pregando com posicionamento, pregando com caráter? Isso é você vender tudo e seguir ao Senhor. Isso é você renunciar. Isso é você acreditar na essência que carrega. Mas bichinha da vida. Gente, ela tem cheirinho de talco. Não espalha. Essa casa te ama muito. E a senhora vai orar por nós agora. Seus frutos. Porque nos momentos mais difíceis que nós passamos, eu não tenho dúvida de que essa mulher estava com os joelhos dobrados orando. É sobre isso que Jesus está falando. Sobre você amar o próximo, não julgá-lo. Sobre você se colocar na brecha. Sobre você entender qual é a dificuldade que o seu irmão tem, a dificuldade que o seu irmão passa. E eu termino aqui. Ontem, pastora vovó, pastora Deni, cada hora chama só de uma coisa também, mas é pastor, é mãe, é avó, é tudo. Eu estava lembrando, porque eu estava conversando com Dani a respeito de filho, de escola. E a escola da vida, ela é igual à escola secular. Na escola secular, se a senhora fizer a prova, mas não for aprovada, a senhora tem que repetir a matéria até que seja aprovada. Quem é estudante aqui sabe, sim ou não? Sim ou não? Na escola secular, se você faz a prova ou o teste e não é aprovado, você repete a matéria. Na escola da vida é a mesma coisa. Enquanto você não aprender e transparecer isso com atitudes, você é obrigado a repetir os mesmos processos. Ou seja, o nosso deserto durará o tempo do nosso aprendizado. Torno a repetir, na escola da vida, a semelhança com a escola secular é tremenda. Por quê? Porque enquanto não formos aprovados nos processos, não mudaremos de nível. Quando Jesus falou para aquele rapaz Talita: ei, a vida você já conhece, segue. Agora caminhar comigo é renúncia. Ele ficou tristinho. Por quê? Porque caminhar com Jesus implica em renunciar. Eu queria pedir a você que se colocasse de pé, por gentileza. Se nós não entendermos que o nosso relacionamento com Jesus consiste em renunciarmos, nós teremos que abandonar. Renunciar é você abrir mão. Agora abandonar, querido, é você ter que deixar tudo para trás. Ninguém nos roubará nada enquanto estivermos de braços abertos, dispostos a doar. Tem muita gente que se sente violado, que se sente roubado, porque está retendo aquilo que não é dele. Deus quer que você mude de nível. Bom mestre, ele falou: não sou bom, cara. Bom é meu pai, porque ele sim. Lembra de Paulo? Combati o bom combate. Combatiu o bom combate. Qual seria a probabilidade, pastora Lorena? Tem 2 fotos hoje. Qual seria a probabilidade de hoje eu, a senhora, pastor Will, estarmos aqui? Os improváveis. Nenhuma. É verdade. Mas olha só, querido, talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: eu não sou digno.
eu não sou capaz, eu estou cheio de pecado, eu errei, eu fiz, eu não sou, né? Ei! A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Ele ainda não terminou a obra que começou na sua vida. E a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ainda não chegou ao fim da sua história. Você hoje pode estar aqui com problemas, pode estar com dificuldade, mas não chegou ao fim. Ele não concluiu. Sabe por que ele não concluiu? Porque você ainda está vivo. Todos os homens e mulheres, sejam bons ou más, que eu conheço, que já completaram o propósito na terra, Juninho, estão mortos, Wagner. Por quê? Porque quando completa aqui, ele leva para lá, seja bom, seja mal. Então deixa eu te falar uma coisa: nenhum pecado, não estou te dando respaldo para pecar, nenhuma dificuldade, nada pode separar você do amor de Deus, a não ser a distância e o limite que você mesmo impõe, querido. Ninguém, o mais santo desse lugar, não tem o direito de olhar para você e te apontar. Por quê? Porque nós não podemos julgar as pessoas pelo simples fato dela pisar em pedras diferentes das nossas. Vê se o seu coração está batendo aí. O meu está acelerado. Bota o dedinho na frente da nareba assim. Vê se está respirando. Então ainda tem solução. O seu caso não está perdido. O seu caso não está perdido. Eu era um dependente químico ao extremo. Morei na rua, fui preso, envolvido na criminalidade, na feitiçaria. Todo mundo dizia: esse menino morre, esse menino morre mês que vem, esse menino morre tal dia, esse menino não passa de... Ei, eu tô aqui, e ei, vou te falar, ainda tem muita coisa para acontecer, porque eu creio que ele ainda não completou a boa obra. Você não é qualquer um, você não é digno de pena, você não é um miserável, não, não, não. Você é alguém escolhido para um propósito eterno, e você vai viver a máxima potencialidade, tudo aquilo que Ele tem para você. Qual é o segredo? É renunciar. É renunciar. E eu quero orar por pessoas nessa noite. Eu não, ela. A senhora está com quantos anos? 77. Tem muita gente que não vê, a coluna fica escondida. Você é coluna no lugar onde Deus colocou você. Você não pode parar, você não pode desistir. Por que eu chamei a pastora Deni aqui como exemplo? Uma mulher de 77 anos, que nunca ficou aprisionada a limites, a dificuldades. E por isso a cada dia que passa rompe, a cada dia que passa supera, a cada dia que passa alcança um novo nível. Eu não sei mais como fazer para honrar a senhora. Mas a senhora é fundamental para essa casa. A senhora é essencial para essa casa. Eu não troco talento por honra. Eu não troco a senhora por nenhuma menina, nenhuma pastora nova dessa, nenhum rapaz, não troco. Né?
Eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar por ela. Abraça a vovó aqui. Antes dela orar, nós vamos orar por ela. Essa casa te honra. E a senhora hoje representa para nós a igreja. Não uma igreja cansada, uma igreja não. Uma igreja firme. Uma igreja inabalável. Então nós vamos orar pela senhora. A senhora hoje representa a igreja. E depois, como igreja, a senhora vai orar por nós. Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela vida da pastora Deni. Nesse momento, a pessoa dela representa, ó Deus, a igreja aqui na cidade de Rio das Ostras. Uma igreja incansável, imparável, inabalável. Eu não digo a instituição organizacional, eu digo o organismo vivo. Aonde tiver uma igreja nesse momento, nessa cidade, nós abençoamos cada igreja, cada placa denominacional, cada pastor, cada homem e cada mulher que o Senhor chamou para cumprir, ó Deus, um propósito, um chamado de excelência. A pastora Deni, como a pastora, ó Deus, que tem sido para nós uma coluna, que tem sido para muitos um espelho, representa nesse momento todos nós que somos a tua casa, que somos a tua igreja. Nós abençoamos a igreja de Jesus em Rio das Ostras. Nós abençoamos os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos de todo tipo de credo. Nós abençoamos cada pastor na presença da pastora Deni, porque nós acreditamos que é chegado um nível de renúncia. Nós acreditamos que é chegado um nível, ó Deus, aonde iremos priorizar a tua presença, o relacionamento. E por isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a você. Você que pensou em desistir porque achou que não tinha capacidade. Você que um dia pensou assim: eu vou parar tudo porque eu já estou sem força. Vem aqui na frente. Quem vai orar por você vai ser a matriarca aqui, ó. Há uma unção poderosa sobre a vida da pastora Deni. E se eu fosse você, eu não perderia tempo não, correria. Para que eu e você possamos alcançar um novo nível em Deus, é necessário renunciarmos a nós mesmos. Aquele jovem, ele era rico. Ele ficou triste porque ele não queria abrir mão daquilo que ele possuía. E eu quero que você entenda, não é o que você possui, é a essência que você carrega. Enquanto os nossos atos não demonstrarem aprendizado, não viveremos um novo nível. A senhora vai orar, o pastor Will vai adorar, mas deixa eu chegar lá embaixo para a senhora orar. Só vem, querida. Quem quer viver um novo nível em Deus, só vem. Só vem. Ajuda todo mundo precisa, vó. Mas na verdade ajuda é para quem quer. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço essa noite, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Senhor. Pai, que ela venha trazer vida e a mudança para cada vida que aqui está, Pai. Pai, que a tua unção, Pai, não é minha, mas é sua, Pai. E é a sua unção, Pai, que eu peço, Deus, que tu venha derramar sobre cada vida que aqui estão, Senhor, que venha trazer cura física, cura espiritual, ó Deus, cura emocional, ó Deus, que venha curar todos os órgãos, Senhor, tu venha tocar, Senhor, no profundo da alma, Senhor. Pai, que tu venha, Senhor,
com providência, Senhor, no mundo espiritual, ó Deus. Tu vem abrir o coração, abrir a mente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Chega com cada filho dessa casa, Pai. Pai, que eles possam, Senhor, te honrar, Pai, porque Tu tens honrado, Senhor, a cada um aqui nessa noite, Pai. Pai, aqui nós recebemos honra, Pai. Pai, eu agradeço, Deus, pelas curas, Pai. Ah, Deus, eu já agradeço, Deus, pela bênção derramada sobre cada vida nessa noite. Pai, especialmente, Pai, o apóstolo Enéas, ó Pai, que é um grande homem de Deus, ó Deus. Só Deus sabe quanta luta ele tem passado para chegar até aqui, para liberar uma palavra de Deus para nossas vidas. E que Tu venha restaurar cada vida espiritual aqui, Pai. Cada ministério, Pai, seja restaurado nessa noite. E que vocês recebam a unção de Deus sobre cada um de vocês, em cada mente, em cada coração. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um. Amém e amém. Que a sua semana seja uma semana poderosa em Deus. Que a sua casa seja poderosamente abençoada. A sua família, a sua saúde, o seu sacerdócio. Mas guarda algo no seu coração. Viver a vida consiste em obedecer. Caminhar com Cristo consiste em renunciar. Aquilo que você faz não é tão importante quanto quem você é para Ele. Nunca foi sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu lar. Vá em paz, amanhã tem discipulado. Uma semana poderosa para você. Uma semana poderosa sobre a sua casa. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe.